Pessoal, vou explicar aqui os indicadores nesse vídeo treinamento aí para vocês, indicadores conectados aí ao sistema contábil, onde vai demonstrar informações do RH. Eles são conectados ao sistema de forma que já traz as atualizações em períodos programados, então em tempo real, vamos dizer assim, você já pode ver os indicadores aqui conectados ao sistema e com isso facilitando a análise, sem ter que ficar extraindo o relatório e trabalhando o relatório para poder analisar as informações. Então, esses indicadores aqui, a gente colocou aí os principais aí que são mais relevantes aí para o RH, né? Então, aqui você vai poder visualizar bastante informação da parte do RH. Então vamos lá conhecer os indicadores, eu vou apresentar aqui, o vídeo é um pouco extenso porque eu estou fazendo online, né? Então o tempo de carregamento dos indicadores e tudo mais, tá? Mas é mais para conhecer e poder usar o sistema. Depois, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter os tempos, né? Então, se caso tenha alguma dúvida específica no indicador, pode navegar no vídeo até o tempo e visualizar essas dúvidas, tá? Então, vamos lá. Aqui temos o RH, então, os indicadores, né? Aqui ele vai mostrar a data de atualização do indicador, então, como eu falei, ele é agendado, então ele mostra aqui a última atualização, a data e o horário. Aqui tem a data para selecionar, então é possível selecionar a data que você quer trabalhar nos indicadores. E ao lado a data de seleção, ou seja, qual as datas disponíveis no banco de dados ali na seleção, tá? Esses indicadores, eles puxam informações dos 2 anos anteriores, né? Então, está puxando ele de 2018 em diante. Aqui embaixo tem a comparação selecionada do gráfico, então ele vai mostrar aqui nos gráficos em destaque aqui em cima, qual é a forma de comparação. Então, mês atual versus mês anterior, temos ainda ano anterior versus ano atual versus ano anterior, mês atual versus mês anterior, mês do ano anterior, e por fim trimestre versus trimestre anterior. Para alterar essas seleções, clica em filtro, aqui do lado esquerdo, seleção de métricas. Então aqui é possível mudar conforme eu comentei. Ao lado aqui tem botões de informações, onde é possível entender o que significa e instruções de como utilizar esse filtro. O mesmo tem aqui no férias vencimento, né? E embaixo aqui também, que eu vou mostrar no próximo gráfico em seguida. Aproveitando o filtro aqui, tem a seleção do código da empresa, então pode selecionar todas as empresas ou apenas a que você quiser visualizar. Então clica aqui em selecionar tudo para desmarcar. Em seguida é possível ainda ampliar aqui para selecionar a matriz e estabelecimento ou apenas uma empresa. Outra seleção aqui também no filtro, que é possível o grupo econômico. Então, se tiver mais de um grupo, empresa ou um só, selecionando o grupo aqui, ele vai filtrar aqui somente as empresas desse grupo. Do lado na borracha aqui, é possível limpar essa seleção. Então, em vez de ficar selecionando aqui, somente limpa aqui, ele desmarca tudo. Seleção de métrica, como eu já falei, a parte de comparação dos gráficos, férias vencimento, eu já vou explicar num próximo gráfico que vai ter. E aqui é um filtro de situação do módulo. Então, o pessoal do departamento da RH, assim que eles fecharem o módulo, vai aparecer aqui a opção Sim. Então, todos os gráficos demonstrados aqui, a certeza que o RH está finalizado, né? Foi enviado as folhas, tudo, e os cálculos estão processados. Então, filtro que tiver com o status não, pode ser que a informação não esteja totalmente correta ainda, porque não fechou a folha, tá? Então, para ter certeza dos dados, filtre sim, e com isso visualize os dados que estão atualizados e fechada a folha, né?
O botão aqui de limpa filtro, limpa todos os filtros visuais e os filtros aqui embaixo, tá? Então, retornando aqui, temos os visuais. Todos os visuais dos indicadores aqui, ao passar o mouse, ele mostra uma interrogação em cima, onde é possível visualizar mais informações e entender o que o gráfico apresenta. Aqui na folha de pagamento, então, é toda a parte do custo da folha, remuneração, encargos, totalizando o custo da folha, né? Aqui no card o valor ele mostra o valor do último período, tá? Então ele mostra aqui o valor do mês de julho, do custo da folha. Aqui ao lado o percentual de quanto variou, então houve uma redução de 29% aí do custo do mês anterior da folha. E aqui embaixo é possível visualizar quanto que foi esse custo da folha ao longo do tempo. Então, passando com o mouse no gráfico aqui, ele vai trazer umas informações. Vou carregar aqui. Ó, então, ele vai carregar o mês, né, que você está selecionando, o percentual da receita bruta atual, o percentual sobre a receita bruta anterior e a variação aí de quanto foi. Esses pontos em verde e em vermelho indicam qual que foi ao longo do tempo o maior custo, o maior percentual e o menor percentual aí da folha. Esse gráfico ao lado, ao passar o mouse, ele vai trazer uma série de botões em cima aqui que eu vou mostrar para vocês agora como funciona. Tá? Então eu vou só expandir aqui para ficar melhor a visualização. Então esse gráfico ele vai demonstrar para vocês aqui o custo da folha separado por estabelecimento, ano e mês. Como eu falei, comparando com o período conforme a métrica selecionada. Então a linha amarela aqui é o período anterior. No gráfico aqui ele vai apresentar, como eu falei, esses botões. Então o primeiro botão você volta a um nível anterior no gráfico. O segundo botão você pode ativar a expansão do gráfico. Então, por exemplo, eu quero expandir apenas o próximo nível, que seria o ano, né? Então, conforme a instrução aqui tem o próximo nível o ano, eu quero expandir apenas o ano da matriz. Então, clicando duas vezes aqui no gráfico, na coluna, então ele vai carregar apenas com o botão selecionado aqui, como eu disse, né? Vai carregar somente o ano e o mês da matriz Curitiba aqui no caso, né? Aqui daí volta um nível. Então aqui ele expandiu apenas matriz Curitiba do ano, né? E voltando ele volta todo o gráfico como estava antes. Tá? Então, desativando o botão aqui, é possível visualizar agora uma forma de segmentação de todo, independente da matriz e filial, por ano. Então, clicando nos duas setinhas para baixo aqui, ele vai indicar para vocês somente o valor do ano 2020 e o valor da folha. E mais uma vez, ele vai atualizar daí para todos os meses, independente da matriz e da filial, tá? Então ele vai consolidar os dois estabelecimentos. Vejam que passando o mouse em cada coluna, ele vai mostrar mais informações detalhadas de como está nesse mês a folha, né? Então ele mostra ali o custo da folha da remuneração em encargos, a composição dos encargos, né? Comparando com o anterior, e uma composição dos funcionários, aí, número de funcionários, remuneração total e provisões. E ainda nessa caixinha ali tem em negrito, né? Tem ali, clique com o botão direito do mouse para detalhar mais informações. Ele está indicando ali que o detalhamento é o RH valores. Então, clicando com o botão direito, vai aparecer aqui a caixa ao lado, tá? Com várias informações. Então, aqui é possível ainda fazer o drill up, né? Que é subir um nível, né? Mostrar como uma tabela o gráfico. Então, ele vai mostrar para vocês aqui uma tabela do gráfico. E ainda o detalhamento, como eu falei, né? Então, é o drill down aqui. Então, é RH
valores, como está indicado ali no descritivo do aqui valores. Ele vai navegar por uma tabela. Nessa tabela vai fazer uma composição analítica da folha, tá? Então apresentando para vocês aí a remuneração, encargos, provisões e por custo total. Isso segmentado por mês, estabelecimento, centro de custo, função e nome de funcionário. Só carregar aqui a tabela. Então ele carregou a tabela, ele já carregou aqui expandida para mim aqui todos até o nível do funcionário, tá? Então eu posso, clicando com o botão direito, eu posso recolher toda a tabela, tá? O nível inteiro, então ele vai recolher apenas o nível que eu estou selecionando, ou recolher todos. Assim que recolher, então ele vai mostrar as colunas aqui separadas, o número de funcionários no mês de junho. Então, como eu cliquei lá no detalhamento do gráfico no mês de junho, ele vai carregar apenas junho aqui, tá? Então, ele vai carregar o número de funcionários, remuneração, comissão, férias, 13º, OS, desconto, assistência médica, odontológica, rescisão, e somando todas essas colunas vai dar a remuneração total. E ainda depois aí a composição dos encargos, INSS, FGTS, provisão 13º, provisão de férias, custo total da folha, que seria a soma da remuneração total, mais esses encargos, para apresentar o custo da folha. Aqui é o custo da folha anterior, né? Então quanto foi esse custo referente ao período anterior, tá? Do ano anterior, no caso. E o percentual versus anterior, tá? Quanto variou. E o custo da folha aí do ano acumulada de 2020. E o percentual dele ainda sobre a receita bruta. Então, aqui clicando no mais, é possível expandir daí a informação para o estabelecimento e assim por diante. Centro de custo, função, nome do funcionário. E ainda se preferir, é possível ainda com o botão direito, como eu falei, né? Expandir todo o nível, né? O nível inteiro ou todos os níveis. Tá? Nessa parte aqui ainda é possível copiar o visual com um valor, né? E numa versão ainda mais completa, é possível exportar essa planilha para Excel, né? Daí, nesse caso, nos procure aí para mais informações de como funciona. Aqui voltando, então, nessa planilha, é possível gerar um período de dados maior ainda, tá? Então, clicando aqui no gráfico, se você voltar aqui para o nível do ano, clicando com o botão direito, detalhamento valores, é possível visualizar essa tabela aqui de todo o período que selecionou lá do ano, tá? Eu não aconselho carregar o ano inteiro, porque é uma tabela demorada de carregar, então ele pode demorar. Então, faça aí um período semestral, alguma coisa assim, né? E além disso, tendo aqui a informação dos meses, é possível filtrar somente o mês que você quer ver, né? Então aqui em cima ele vai carregar os meses. Então como eu filtrei lá de janeiro a julho, então ele está carregando apenas esses meses, tá? Mas se tivesse os 12 meses, ele ia apresentar os 12 meses. Então voltando aqui, ele volta lá para a visão geral. No gráfico, então, mostrando o resto das informações, tem aqui o outro botão, deixa eu voltar aqui um nível aqui para a matriz, tem esse outro aqui que é um garfinho invertido para baixo, ele vai expandir a informação separado por matriz e filial. Então eu quero ver aqui o valor do ano da matriz e o valor do ano separado apenas da filial. Então é possível, clicando aqui, consegue saber o ano e por fim ainda o mês separado por estabelecimento. Ó, então ele vai carregar mês a mês, separado por estabelecimento, e aqui embaixo ele mostra o detalhamento, o contexto aí da coluna, tá?
Vejam que aqui nesse modelo ele é mais resumido, né? Então ele vai mostrar bem agrupadas as informações, fica ruim de ver, mas é só expandir aqui o gráfico que é possível visualizar ele mais dinamicamente, ampliado. Os outros gráficos, dependendo do tamanho da tela, tá? Ele vai aparecer dessa forma, não é que está com problema o gráfico, tá? É só você expandir o gráfico que ele vai apresentar a informação. Okay? Ó, veja que agora ele voltou, né, sem as informações aqui da coluna, né, e valores. Né? Então é justamente só para ver as variações e quanto comparou. E o gráfico ele é inteligente. Então, por exemplo, ele variou conforme o mês anterior para baixo aqui, né, porque é um custo, é remuneração, ele vai ficar azul. Se ele variou para acima do mês anterior, ele vai ficar vermelho, né, demonstrando essa informação aí do que variou aí para mais ou para menos, como é custo, se for para mais vermelho, se for para menos ele mantém a cor original. Depois temos aqui ainda a remuneração versus anterior, tá? Com o card aqui o valor da remuneração, que daí somando com os encargos vai apresentar o valor da custo da folha. A parte do gráfico aqui na remuneração, ele vai mostrar alguns detalhes aí mais exclusivos para vocês aí da remuneração. Então, o valor da folha, da remuneração atual, anterior, a média da folha aí por funcionário, a variação versus anterior, hora extra sobre folha, comissão sobre folha, né? E os tops 10 maiores aí por função, por hora extra por função e comissão por função. Ali ele tem o total do gráfico, tá? Então, o total de hora extra foi 12 mil e abaixo tem a composição ali. Claro que essa composição é só dos 10 maiores, né? Então, ele não vai ficar correta a soma ali porque ele apresenta só os 10 maiores. E nesses gráficos ainda é possível também detalhar a informação, né? Como está indicado ali na caixinha em negrito. Detalhar em valores, né? Então, modo foco aqui, você consegue visualizar os valores, os meses, clicando com o botão direito na coluna, vá para RH valores, né, conforme indicado, para ter toda aquela informação da tabela, como eu mostrei no gráfico anterior ali da folha, tá? Então, ele vai navegar para a mesma tabela analítica, tá? Só que daí, claro, mostrando até os valores da remuneração. Aqui ainda tem a média de remuneração por funcionário, né? Então aqui você expandindo a informação, tem o valor de média por funcionário, pela quantidade de funcionário, e aqui ele vai mostrar daí um detalhamento mais em texto, né? Não vai ser gráfico como os anteriores, que seria a média da folha por funcionário do mês de junho, média da folha por funcionário anterior, a folha de pagamento sem encargos atual, e o número de funcionários aí para trazer a composição do cálculo, né? Então ele vai pegar ali a folha de pagamento atual, 142 mil, dividido por 43 funcionários, que dá a média ali de 3.310. Essa é a composição. O gráfico aqui ele mostra daí que é possível visualizar por ano e mês, né? Como eu mostrei, só voltar aqui nos ícones do gráfico, o drill up e o drill down. Voltando no gráfico aqui do visão geral, temos aqui o headcount, né, a quantidade de funcionários, atual versus anterior. Então esse anterior aqui é conforme a seleção da medida aqui. Então no filtro, se você selecionar do ano, vai mostrar do ano anterior e assim por diante. O gráfico aqui embaixo mostra daí quanto que foi a quantidade de funcionários por mês, tá? E quanto foi referente ao período anterior. Daí, passando o mouse no gráfico, vai mostrar aqui quanto foi a quantidade de funcionários por gênero, né? Então, no mês de maio tivemos 21% de mulher, 79% de homem, a quantidade de mulheres, quantidade de homens, 34%, idade média, tempo de média de empresa, né? E o percentual de demitidos e a quantidade. Então, no mês de maio não tivemos demitidos, vamos ver aqui em junho, março. Olha lá, então março tivemos ali mulheres
porcento demitidos, que significa uma funcionária, tá? Voltando, tem o turnover, né? O turnover tem o cálculo aqui comparado, então quanto que foi o comparado desse ano aí até o mês de julho. Então o turnover atual até julho foi 18%, né? Versus o período anterior, que daí aqui é exclusivamente o ano, então aqui não vai ser conforme a métrica aqui em cima. Ele vai selecionar o percentual do turnover do ano anterior. Tá? Então aqui na interrogação passando sobre o menu aqui turnover, ele abre aqui a interrogação, então ele mostra ali a instrução do gráfico. Então indica o percentual de turnover no período selecionado versus anterior. No card, como eu disse, o anterior é do ano, né? Então, demissões mais contratações divididos por 2, dividido pelo número de funcionários ativos do ano anterior. O mês anterior ele vai mostrar no gráfico abaixo ali das colunas, né? Então, o valor abaixo referente ao ano, posição até o momento. Então, esse é do ano. E no gráfico aqui embaixo, sim, mostra daí o percentual de turnover por mês. Então, verifique aqui o percentual de turnover da empresa, sendo tradicional, e o percentual sobre desligados. Veja mais sobre esses dois controles nas informações. Visualize aqui por ano e mês no drill down. Nas colunas, ao passar com o mouse, veja mais detalhes e valores. Então, onde tem mais detalhes sobre essa informação aqui do turnover, é nesse botão ao lado aqui do indicador, tá? Então, tem esse botão da informação. Vou passar aqui para vocês. Ele tem um descritivo de todos os indicadores demonstrado, aqui um texto, o que significa cada gráfico, né? Então, aqui é possível já uma ajuda, vamos dizer assim, né? Uma leitura do que significa cada gráfico. Em cima aqui um texto, né, do acompanhamento aí nos indicadores RH e a sua importância, tá? Então, vamos voltar aqui. Expandir o gráfico do turnover para a gente entender. Então, aqui ele vai mostrar duas informações, tá? Percentual do turnover desligados, né? E azul aqui, o percentual do turnover, o tradicional. Então, ele vai mostrar ali o cálculo desse turnover, né? Então, 3,33, que seria contratações mais demissões, dividido por 2, dividido pelo número de funcionários ativos do mês anterior. Então, vai pegar ali o 0 mais 3, né? Não tive demissões nesse mês. Desculpa, não tive contratações, eu tive demissões, tive 3. Então, 0 mais 3 dividido por 2, dividido por 45, que é o mês anterior, que dá o 3,33%. Né? E daí o 6,67 é o percentual do turnover de desligados, que ele pega apenas o valor de demissões, os 3 funcionários, dividido pela quantidade de funcionários, 45. Tá? Aqui ainda é possível daí visualizar o RH indicadores, que eu já vou navegar no outro gráfico para vocês entenderem, vai mostrar melhor a informação. Aqui é mais para acompanhar o percentual. Depois, por fim, aqui no destaque, nos gráficos em destaque, temos admissões e demissões. Então, ele vai mostrar aqui a quantidade de admitidos do mês de julho, quantidade de demitidos do mês de julho versus a quantidade do mês anterior, né? Então, mês de maio aqui, mês de junho, desculpa, tivemos 1 e 1 aqui demitidos e admitidos. Aqui é o percentual de variação de cada informação e aqui o gráfico daí analisa essa informação que eu estou demonstrando. Então, o percentual aqui de julho, tivemos um funcionário admitido, então o azul ele vai indicar o admitido e o vermelho aqui os demitidos. Então, o funcionário passa no mouse aqui, tem a informação de cada gráfico. Eu quero saber daí essa informação, quem foi esse funcionário demitido e o funcionário admitido. Então, clicando com o botão direito,
RH Indicadores, né? Então vai aqui em RH Indicadores, esse não é valores, tá? É indicadores. Aqui na ajuda ele tem essa situação, tá? Então faça aqui a conferência dos valores, pode segmentar por ano, trimestre e mês. Clique com o botão direito em detalhes, aí clique em detalhamento RH Indicadores para mais informações. Então apesar de aparecer aqui o RH Valores, é o Indicadores. Então ele vai mostrar aqui a quantidade lá no mês de fevereiro, né? Então eu tive 4 admitidos e 1 demitido. Clicando sobre o admitidos, ele filtra aqui na tabela qual foi os 4 funcionários admitidos, a data da admissão, nome, função, centro de custo, escolaridade, o sexo. Então, bastante informações aí já disponível, né, para consulta. E também o salário vigente, o valor desse funcionário da folha, qual que é o percentual dele sobre a receita bruta e a média dele sobre a folha. Aqui em cima daí tem alguns filtros que é possível trabalhar a informação, tá? Então, se acontecer isso, só clicar em cima do filtro aqui, ele já vai ativar, tá? Então, pode ser que às vezes você clique aqui em cima e ele esconda o filtro, tá? Então é só clicar fora aqui em qualquer lugar do indicador, ele vai ativar o filtro aqui de novo para você poder fazer a seleção, tá? Eu quero ver agora esses funcionários demitidos, quem são, né? Então clica aqui, ele vai mostrar quem é o funcionário demitido, a função e os valores aí desse funcionário de detalhamento, tá? Então voltando aqui. Temos aqui agora a parte dos gráficos analíticos. Como eu comentei, esses gráficos analíticos eles não fazem a comparação do período, eles são mais para informações detalhadas aí. Então nesse primeiro gráfico, na instrução dele aqui, ó, veja aqui os top maiores valores da folha, né, custo total e o número de funcionários por centro de custo e função. Esse indicador não faz comparação de período como eu comentei, né? Então, como que eu visualizo aqui esse gráfico? Expandindo ele, eu posso visualizar, voltando aqui um nível, por matriz e filial, tá? Como que eu sei em que status eu estou aqui no gráfico, tá? Então, os ícones aqui em cima eles vão ficar ativo ou inativo, tá? Então, o primeiro aqui, que é o drill up, que volta ao nível, ele está inativo, né? Porque eu sei que ele está na primeira segmentação dele aqui do gráfico. Mas se eu ir para o segundo, ele ativa daí que eu sei que eu estou na despesa no centro de custo, né? Porque o gráfico aqui no título dele ele mostra. Eu segmento por estabelecimento, centro e por fim função. Então se eu for até o último nível, função, eu vou ver que os dois centro para baixo aqui vai ficar desativado, então não tenho mais como expandir esse gráfico. Então, voltando aqui, eu tenho a informação daí, o valor do custo da folha da matriz, quantidade de funcionários da matriz e o valor da filial e quantidade da filial. Passando com o mouse aqui, eu tenho aí o valor da quantidade dessa folha por gênero, né? Qual é a quantidade de mulheres e homens, o percentual, o valor do salário vigente, né? E mais informações. Ali no detalhamento, né? Como mostra ali na caixinha, eu posso filtrar essa informação por valores para visualizar essa composição aqui de 1.600.000 do valor, ou do indicadores aí, que seria daí quais são esses 42 funcionários aqui nesse gráfico apresentado, tá? Então vou clicar com o botão direito aqui, vamos para RH Indicadores. Então daí ele vai mostrar aqui os funcionários, né, da matriz e apenas na matriz. Tá? Então aqui ele mostra daí do lado como eu filtrei essa informação
da matriz, ele vai mostrar no período aqui qual foi os funcionários admitidos e no período os demitidos. Tá? Então, utilize esse gráfico aqui para filtrar tabelado e facilitar a segmentação dos dados. Tá? Então, vamos voltar aqui. E como eu falei, daí veio essa informação da matriz também por valores. Então, clicando com o botão direito, valores. Então, aqui ele vai mostrar os valores, né, do acumulado, né, custo da folha. Então, veja que é porque essa coluna aqui em negrito, ele está mostrando a informação conforme a métrica selecionada lá, tá? Então, por isso que essa coluna está em evidência com a cor. Por quê? Porque ele faz a comparação com a métrica selecionada. Se eu tivesse colocado lá na informação que é ano, ele traria aqui acumulado. Mas veja que ele, apesar de trazer por mês a informação, eu carrego aqui o valor acumulado do custo da folha. Então, aquele 1.600.000 na matriz, ele está segmentado aqui 1.600.000, né? Vamos filtrar aqui detalhado da filial, que daí vocês vão visualizar melhor a informação aqui. Então, vamos segmentar aqui apenas a filial. Deixa eu voltar aqui. Dá para detalhar a informação sem expandir o gráfico, tá? Não precisa expandir sempre. Aqui, como é pequeno aqui, às vezes é mais fácil, tá? Então, drill down, carregar valores. Ó, então veja que da filial ele filtrou e ele vai apresentar o custo acumulado lá de 44.000 só da filial, tá? Então essa informação ele no acumulado ele vai bater 44. E aqui embaixo ele mostra o custo total da folha do ano, tá? 1.600.000 e a quantidade de funcionários aí 44 funcionários, como está apontado aqui do ano de 2020, de janeiro a julho. Depois os relatórios, os gráficos aqui do lado mostram essa distribuição da folha por tempo de empresa, tá? Então aqui ele mostra o 0 a 5 anos, 6 a 10 anos e a mesma informação aí detalhada do pop-up aí da dica de ferramenta que a gente chama, né? Que ele apresenta os dados aí por segmentação no gráfico. Depois, um gráfico de distribuição por faixa etária, tá? Quantidade de funcionários aí de faixa etária. E também é possível segmentar essa informação aí no detalhamento, né? Quais são esses funcionários aqui de 24 a 33 anos com esse custo da folha. Então, bacana essa informação para você visualizar aí a faixa etária que está com um custo maior de folha e tudo mais, né? Pessoal, eu vou mostrar agora a parte do gráfico das férias, que é legal aí para a empresa para fazer o planejamento do controle de férias, né? Então tem aqui os filtros, né? Onde é possível segmentar as férias conforme a data de vencimento, tá? Então ele tem um EG-list aqui e tem a situação das férias A e B. A situação A significa que as férias estão vencidas, né? Ou seja, a data do fim do período aquisitivo do funcionário é maior que hoje, ou a situação B, onde o limite de concessão de férias já passou de 336 dias, ou seja, as férias vai ser pago em dobro, porque já está vencendo o período da segunda férias, né? Então, aqui na informação ele detalha bem essa informação que eu acabei de passar, tá? Como que funciona. E depois no gráfico é possível segmentar essa informação, tá? Então aqui na informação aqui tem as instruções do gráfico, assim como o próximo, e é possível daí navegar, né, detalhar essa informação. Então eu quero saber quem são esses 6 funcionários na situação de 2 a 4 meses. Então detalhamento RH indicadores, visualiza aqui os 6 funcionários que estão com a situação aqui, né, o limite de concessão e o detalhamento analítico aí da tabela. Esse detalhamento é possível fazer tanto no primeiro gráfico ali das férias vencidas
E como no segundo, que no segundo ele vai apresentar também as férias em dobro. Na situação aqui no rosa, né? Os funcionários que estão com a situação de férias em dobro também é possível segmentar. Assim como detalhar a informação por mês, né? Aqui também é possível detalhar por mês. E a respeito dos gráficos também, que eu não citei anteriormente, a parte dos filtros, é possível visualizar aqui no funil quais são os filtros incluídos no gráfico. Tem filtros fixos, né? No caso aqui férias vencer, né? Que não é férias paga, então ele é fixo, não tem como mudar. E tem os filtros que são incluídos aí pelos filtros normais do indicador, como data, os filtros daqui, né? Então vejam que se você passar aqui, ele vai trazer o filtro da data. E além disso, para fazer filtro, é possível fazer no próprio gráfico. Então, por exemplo, eu quero filtrar toda a informação aqui só da matriz. Então, clica em cima da matriz. Ele filtra aqui só a matriz, ó, nos próximos gráficos, tá? Para limpar a informação, tirar o filtro, só clicar novamente na coluna, ele vai mostrar a informação daí normal sem incluir a matriz. E também é possível, daí caso clique em várias opções aqui, né, faça várias inclusões de filtros pelos gráficos, para facilitar é só clicar em filtro, limpar filtro. Ele vai limpar todos os filtros, inclusive a data que ele vai setar do ano todo. A respeito da data, para voltar a um ano anterior, sempre tem que começar no primeiro campo aqui, tá? Então coloca aqui 2019, daí ele aceita 2019 no segundo aqui. Tá? Então folha e tudo mais, né? Bom, aí alguns detalhes aí da funcionalidade do gráfico para apresentar também o custo da folha. É que quando eu fiz a expansão aqui do gráfico para valores, como o RH ali tem vários eventos da folha, do cálculo da folha, né? Então, por exemplo, o salário tem vários eventos, a hora extra tem vários eventos, né? Então, para não ficar mostrando aqui no indicador esses vários eventos, a gente agrupa, né, esses eventos em naturezas, né, em rúbricas. Então, os diversos eventos de salários vão entrar aqui em remuneração, diversos eventos de comissão, férias, hora extra, né? E daí, como que é agrupada essa informação dos eventos, tá? Então, vejam aqui do lado esquerdo no menu, ele tem um botão aqui de OK. Então, ou seja, está dando OK porque todos os eventos estão parametrizados. Essa informação do parâmetro do evento ela é feita numa tabela em Excel, tá? Não é feita pelo sistema, porque no sistema não tem essa informação do agrupar os eventos. Então, nesse Excel é feito, mas ele é conectado aqui no indicador e ele vai carregar para vocês a informação automática, tá? Então, é configurado essa planilha uma única vez, tá? Que ele fica, essa planilha fica em posse do contador, lá do escritório contábil, tá? Do nosso escritório contábil também. E com isso, parametrizando uma única vez, ele vai sair correto. Então, se ele tiver com a informação ok aqui, porque está tudo parametrizado. Se tiver algum evento sem parametrizar, ele vai indicar a quantidade de eventos sem parametrizar. E ainda é possível visualizar os eventos que estão sem parametrizar e solicitar ali para o responsável do RH que parametrize esses eventos na planilha, né? Então, clicando aqui no ícone, ele vai trazer uma tabela, tá? Essa tabela aqui ele carrega tanto eventos como CFOP. Por quê? Porque a empresa aí pode ser que tenha CFOPs que não foi customizado o faturamento. O CFOP também é feito esse trabalho no Excel, que é configurado, né? Qual é o CFOP que é de faturamento, qual que é o CFOP de compra, justamente porque eu tenho nos indicadores ali no gráfico uma comparação sobre a receita bruta. Então, o correto é que esteja atualizado esses CFOPs para apresentar uma comparação correta para vocês. Tá? Então, também, a mesma forma, se tiver algum CFOP aqui sem parametrizar, ele vai dar a indicação da quantidade de CFOP
E aqui no grupo ele vai dizer aqui, ó, inserir evento, inserir CFOP depara. Aqui em cima tem instruções e como funciona esse gráfico, tá? Essa tabela para fazer os filtros. No grupo evento aqui é a mesma coisa, ele vai ter uma situação aqui de evento, que é inserir evento depara. Tá? Então, filtrando inserir evento depara, vai visualizar qual é o evento, para poder configurar na planilha. Depois de configurar na planilha, essa afirmação vai voltar a ficar ok e os indicadores no gráfico lá vai ficar correto. Tá? Essa informação dos eventos e tanto do CFOP, clicando aqui nesse ícone, ele navega para a página, né? E na informação aqui, ele também tem o mesmo ícone para navegar lá para o parâmetro do evento, tá? Então, os gráficos são esses, tá? Eu acho que o vídeo ficou meio extenso, mas é treinamento, né? Então, mas de qualquer forma, se tiver dúvidas aí, vai ter o nosso canal ali de suporte ali para tirar de dúvidas. Os indicadores aqui, eles demonstram a informação conforme vem do sistema contábil, tá? Então, se tiver algum problema de informação aqui, não é que o problema seja no indicador, é a informação, porque o BI, aqui os indicadores, é uma cópia exata do sistema, então ele não faz tratativa de informações, né, diferente do que está no sistema. Como eu disse, então, se tiver algum problema de informação, procure o responsável de RH, né, passe essa informação e para fazer a correção, ok? Então, o gráfico é isso, tá? Os indicadores, e espero que tenha gostado do treinamento e qualquer dúvida aí ou sugestões aí nos avise. Obrigado.